A intolerância alimentar é um problema que atinge o sistema digestivo e ocorre quando o organismo se recusa por algum motivo a digerir um alimento. Para você ter uma ideia, a estimativa é que cada ano aparecem mais de 2 milhões de pessoas com algum tipo de intolerância a algum alimento. Comer algo e não se sentir bem, às vezes, pode até ser normal. Só que quando este passar mal estiver associado a um alimento específico, é preciso ficar atento. Isso porque, por ano, mais de 2 milhões de novos casos de intolerância alimentar surgem entre os brasileiros. E não é difícil encontrar teresinense entre esses casos. Eu tenho alergia a mel, a pimenta, a tudo que eu como assim, eu fico toda empolada. Só teve um remédio que eu tomei que eu fiquei toda empolada. Camarão, peixe, qualquer um desses produtos que eu como inflama a garganta. Eu comi morango e minha boca inchou. Pesquisas apontam que hoje, no Brasil, aproximadamente 30% da população sofre com esse tipo de problema. O que muita gente não sabe é que existe uma grande diferença entre quem tem algum tipo de alergia a determinados alimentos para quem é intolerante. Há muita confusão da população sobre esses dois itens. Muita gente confunde intolerância com alergia. Intolerância é uma falta de uma enzima que a pessoa nasceu com aquela enzima e com o passar do tempo ela vai diminuindo ou acaba aquela enzima que digere o açúcar de algum alimento. A alergia não, a alergia é uma coisa mais séria. A alergia é uma resposta, eu diria, inflamatória, que o nosso organismo reconhece uma proteína ou outro produto de um alimento como uma coisa estranha. Segundo o gastro, as intolerâncias podem aparecer em qualquer idade. No entanto, são mais frequentes à medida que envelhecemos, uma vez que a digestão se torna mais lenta e o corpo passa a produzir menos enzimas. Os sintomas podem variar, mas em geral são relacionados ao sistema digestivo, como náuseas, vômitos, dor de estômago, gases ou diarreia. Eles costumam aparecer poucas horas após ter consumido determinado alimento. Já a alergia alimentar, os sintomas são mais imediatos. Isso porque o organismo entende a entrada do alimento como algo perigoso e, para se defender, produz anticorpos. Sendo mais frequentes nas crianças, os sintomas podem ir desde urticária, inchaço, coceira, falta de ar, até dor abdominal, vômito e diarreia. No caso da alergia, que é uma resposta inflamatória mais aguda, todo mundo já reconhece mais ou menos uma alergia causada pelos aqueles sintomas onde a pessoa tem aquelas erupções na pele, fica levado, o olho fica inchado, a boca fica inchada, a pessoa tem dificuldade respiratória. É um quadro mais geral, aí é um quadro de alergia. Nesse caso, é melhor ir para um ponto-socorro, um ponto de atendimento. Intolerância não, é um quadro mais abdominal, é aquela pessoa que sente um estufamento, um desconforto, daquele alimento. Nesse caso, é só afastar o alimento ou, em alguns casos, usar um produto, uma enzima, que substitui a enzima que a pessoa deixou de fabricar e continuar consumindo o alimento. Bem, a gente vai falar mais sobre esse assunto, até porque eu sei que aí do outro lado eu estou falando com muitas pessoas que se identificam com esse problema, que tem alguma... Agora a gente deixa um pouquinho a alergia de lado para falar sobre a intolerância. Essas pessoas que têm algum tipo de intolerância, que não se sentem bem do ponto de vista gástrico ao ingerir determinados alimentos. Nós convidamos o nutricionista Bruno Alisson. Doutor Bruno, bom dia, tudo bem? Bom dia, Nádia, tudo jóia. Seja bem-vindo. E aqui a gente já está ilustrando com o leite, porque hoje temos uma frequência muito grande de pessoas identificadas com intolerância à lactose. O doutor Lucídio falava aí na reportagem sobre essa intolerância. A pessoa geralmente já nasce ou predisposta ou já com a intolerância. Com o passar da idade, essa intolerância pode até ir ficando mais significativa. O leite, ele é esse alimento que realmente provoca esse desconforto em pessoas que não têm intolerância à enzima? Com certeza, Nádia. O leite ele é um alimento que tem lactose. A lactose ela é um tipo de açúcar, que é um composto presente no leite e nos derivados lácteos,
Então, quando a gente tem essa deficiência na enzima lactase, a gente vai apresentar os desconfortos conforme foi realmente mostrado na entrevista. E esse tipo de desconforto, ele vai até onde? Ele provoca diarreia, ele provoca gases, ele provoca dor de estômago? Sim, os sintomas mais comuns é diarreia, distensão abdominal. As pessoas relatam muito na prática clínica, no final do dia, um abdômen bem distendido, chega a ter crises de diarreia e não avisa quando chega. Então, realmente, a gente associa bastante desconforto gástrico, né? Às vezes se deparamos com queda de cabelo, unhas quebradiças, então temos toda uma triagem clínica para a gente realmente identificar esse tipo de intolerância. E é o leite presente em qualquer, seja num bolo, seja numa vitamina, em qualquer quantidade de leite ou presente em qualquer alimento, ele vai ser intolerante. Sim. Que aí essa intolerância ela vai depender de indivíduo para indivíduo, né? O grau dela, né? O grau e a intensidade, né? Então, a gente vê nesses alimentos, no leite, no queijo, no iogurte, né? Temos outros derivados lácteos também que pode estar ocasionando esse tipo de intolerância. A indústria hoje, ainda bem, já fabrica muitos produtos sem lactose, né? Basta ingerir a enzima, já quebra ali a lactase e aí a gente já tem os produtos sem lactose. E aí uma outra opção para quem é intolerante, tem também no mercado já muitos produtos, o leite, por exemplo, leite de origem vegetal. Esses leites não têm essa dificuldade para as pessoas que são intolerantes. Não, porque eles não vão ter a lactose, né? Que é realmente o que vai ser o problema em quem tem a deficiência. Então, hoje a gente tem essas alternativas. Temos o leite de cabra, temos leite de amêndoa, leite de girassol. Então, temos várias opções para a gente fazer essa restrição à lactose. E quem não quer fazer essa restrição tem a opção de fazer a suplementação com a enzima lactose, né, a enzima lactase, desculpe, né, para a gente fazer realmente essa correção dessa intolerância. A enzima, aí você ingere a enzima antes de consumir algum produto com leite normal, que aí você pode não ter aqueles sintomas todos. Essa opção dos leites vegetais, ela é bem mais cara também, a gente tem que deixar isso aqui dito. Aí a gente vai falar agora de um outro tipo de intolerância também muito comum, gente. Gente que tem intolerância ao glúten, e o glúten está presente na maioria das farinhas, dos farináceos, pães, bolos, enfim, salgadinhos, né, doutor? Massas. Os cereais integrais, os farináceos, né? E na grande maioria dos carboidratos, de forma geral, né? A gente só não pode associar a questão da retirada do glúten a planejamentos de emagrecimento, como às vezes a gente se depara muito por aí, né? Termina que com a retirada do glúten, por ser alimentos que têm carga calórica, né, bem elevada, termina que uma coisa vai favorecendo a outra, né? Mas para o glúten ele está mais presente nos pães, né, bolos, biscoitos, né, torradas e outros cereais de forma geral. E quem é intolerante a glúten sente o quê? Sente também, os sintomas se confundem até um pouco com a intolerância à lactose, né? Um pouco de diarreia, distensão abdominal, fadiga, sonolência, né? Empachamento, né? Mau humor, né? Então, porque o que é o glúten? É uma proteína que ela tem uma molécula bem grande, né? Então, essa proteína, quando você tem a deficiência na absorção dela, ela demora para ser digerida. Então, vai dar aquele desconforto abdominal, aquele desconforto gástrico mesmo. Olha, aí você fala, gente, mas eu não vou comer nada disso. O que eu vou comer na minha vida, né? Tem gente que fica assim, nossa, se eu for parar para comer, deixar de comer todas as coisas boas, todos os pão, macarrão, e granola e etc., biscoitos, o que eu vou comer na vida? A gente tem uma relação de coisas. Ali, por exemplo, você pode optar por um cardápio bem regional. Nem o cuscuz e nem a tapioca tem glúten? Eles são alimentos isentos de glúten. Olha que né? maravilha. Então, é uma alternativa realmente bastante eficaz, né? Acessível, né? A gente tem que ter cuidado só com a quantidade dos alimentos. Vai comer 5 cuscuz por dia, né? 10 tapiocas, que aí já fica diferente. Aí já vai entrar num outro problema para o doutor Bruno, vai ficar obeso. Isso, né? Mas são estratégias realmente que podem ser utilizadas. A tapioca e o cuscuz são ótimas opções assim, para a gente estar realmente tirando o glúten da alimentação em pacientes que têm necessidade dessa retirada. E aqui a gente tem uma lista de vários alimentos sem glúten, né? De frutas, vegetais, legumes, carnes, peixes, ovos, laticínios, outros grãos que não contêm glúten e outros alimentos, bebidas, inclusive, que a gente está aqui colocando também à sua disposição para que você tenha uma variedade de cardápio cada vez maior e melhor. Né, doutor? Isso. Nós conversamos aqui com o nutricionista Bruno Alisson, nos ajudando a entender melhor e dando as alternativas para quem tem intolerâncias alimentares, especialmente ao glúten e à lactose. Muito obrigada. Eu agradeço, Nádia. Bom dia. Até logo.